Olá, olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e eu venho através do seu programa, o programa Hora da Graça, falar de fé, falar de vida e trazer a boa palavra do coração de Deus para lhe abençoar. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Chegamos aqui na força e no poder de Deus. Tivemos ontem cultos especiais da nossa igreja, cultos da Sagrada Família. O clima deu uma baixada aqui na região sudoeste, mas estamos já com previsões de altas de até 30 graus para o final de semana, né? Que Deus guarde nossa saúde, nos proteja nesses dias e nós sabemos que Deus tem guardado todo aquele que busca Ele. Me preparo para o dia de amanhã, assim como toda a Igreja Internacional da Graça de Deus no Paraná. Estamos imbuídos de uma fé, cheios de uma fé, para que na sexta-feira da cura e libertação, nós possamos abençoar o pão e a água. Você que está me acompanhando de casa, eu vou entregar amanhã, na sexta-feira, aquela imagem do pão e da água, sabe aquela imagem que foi feita para nós? Isso, essa mesmo, mês da cura divina. Setembro é o mês da cura divina. Pode pôr em tela cheia para as pessoas entenderem a campanha. Mês de setembro, toda sexta-feira, 9, 14 e 19h30, eu estarei com vocês na nossa igreja, na rua Silveira Martins, número 44, bem no centro de Pato Branco, aqui na sede regional de Pato Branco. Eu quero que você traga o pão e a água. Se você está em casa agora, a senhora tem o pão caseiro, a senhora tem aquele pãozinho fatiado, ou pão francês mesmo, como a senhora achar melhor, como o senhor achar melhor. Eu quero que você traga o pão, você vai trazer esse pão, e eu vou apresentar a Deus, vou orar ao Senhor, para que você, ao trazê-lo na casa de Deus, você receba a bênção do Senhor, uma unção sobre o pão e sobre a água. Aí você vai levar para casa e no momento que você for colocar na mesa o pão e a água para servir a tua família, você juntamente vai se assentar e ali, como diz o livro de Êxodo 23, 25, e servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E no domingo, já aviso você também, domingo no mesmo propósito, porém ao contrário. O contrário é que no domingo o pastor vai entregar para você um cálice com o pão e um cálice com água. No domingo, 9 e 18h, eu entrego a água e o pão. E na sexta-feira, você traz com você o pão e a água para o pastor consagrar, para você levar para sua casa. Então são 2 dias de propósito. Sexta-feira é o dia que você traz o pão e a água. E domingo é o dia que o pastor entrega para você junto ali na igreja, orar junto com o pastor. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco, 9, 14 e 19h30. Diretor, nós temos a imagem do culto das mulheres que vencem. Se tiver, coloca para mim também, eu quero comentar com vocês, meus amigos, minhas amigas, você que me acompanha agora, este dia agora, não temos a imagem? Não tem problema, depois o pastor passa para você a imagem do dia especial deste próximo sábado, às 17h, avance, continue avançando aqui na nossa igreja, as mulheres se reunirão às 17h, vai ser um culto especial de mulheres, você mulher que vence, vem estar conosco, venha participar, com toda certeza Deus há de abençoar. A mulherada de Jesus que vier participar, com certeza vão sair daqui abençoadas em nome de Jesus. Sábado próximo, às 17h, Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco, tá bom? Gente, vamos acompanhar agora o Palavra que Traz Fé, vamos acompanhar essa mensagem que todos os dias está disponível para você como um devocional. Palavra que Traz Fé na tela para você, eu já volto em nome de Jesus. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, aqui, Pastor Jefferson, venho trazer para você Josué, capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa séria da parte de Deus. Diz assim, Josué 1, 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta é a frase que eu vejo que Deus está falando com Josué, num tempo novo para Josué. Você que tem medo, por exemplo, de enfrentar coisas novas. Deixa eu falar, é com você que hoje eu quero falar, tá? Você que tem medo de enfrentar coisas novas. Josué está passando numa transição da sua vida. Ele sempre esteve pautado nos ensinamentos que vinham de Moisés, o seu líder. Porém, Moisés morreu. O próprio Deus fala: Moisés, meu servo, é morto, agora levanta que você vai passar, você e esse povo passará o Jordão para a terra que eu mostrei a teus pais. Agora, a pergunta eu digo a você, Deus está dizendo: eu já não mandei você? Eu já não disse para você que você deveria levantar a tua cabeça? Que você não poderia ter medo? Que você não deveria ficar pasmo diante do que você tem que fazer? Tem pessoas que têm medo de um emprego novo, têm medo de um tempo novo, têm medo de enfrentar muitas vezes um público. Talvez você tenha medo, receio de enfrentar as coisas que talvez naturalmente você sozinho faça sem problema nenhum, mas chegou na frente de alguém e você tem medo. Você fica preocupado, será que eu vou suprir a necessidade? Será que eu vou ser igual a Moisés? Você não tem que ser igual a Moisés. Você tem que aprender o que Moisés ensinou. Você não tem que ser igual a ninguém. Nós não somos iguais a ninguém. Deus nos fez com a forma única. A forma que nos fez foi jogada fora. Temos irmãos de sangue, temos pessoas idênticas. Existem gêmeos idênticos que são diferentes. Então entenda, Deus te fez você com perfeição e você é o melhor de Deus, em nome de Jesus. Não estou aqui aumentando nem tirando nada da palavra de Deus, só para você entender. Aprenda que Deus coloca você numa terra nova para você aprender a lidar com aquilo ali e seja ousado. Chegue sem medo, chegue, como diz um dito, chegue chegando. Chegue fazendo, não tenha medo. Não te mandei eu, disse o Senhor. Se foi Deus que te mandou, por que você está com medo? Se foi Deus que abriu a porta, por que você está com medo? Se foi Deus que lhe deu a oportunidade, por que você está receoso? Ah, pastor, é porque assim, tem receio. Não tenha medo. Não te mandei eu, disse o Senhor, não te pasme, não se amedronte diante de algo novo. Deus lhe abriu a porta, passe por ela, Ele é a porta. Não deixe que a dúvida, o medo de encarar coisas novas te faça você desprezar oportunidades. Agarre a oportunidade assim como Josué. Não te mandei eu? Então agarre a oportunidade, não tenha medo. Essa porta que se abriu é para você crescer e prosperar em nome de Jesus. Como Josué prosperou, ele prosperou porque ouviu a Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, que essa palavra fale mais com você, tá bom? Tchau! Meus amigos, estamos aprendendo essas mensagens e acredito eu que elas sejam sim a resposta para muitas pessoas que estão vivendo com medo. E se você não aprender as palavras do Senhor, se pelas palavras que tem nos ensinado estes dias, você não tem conseguido sair desse medo, dessa angústia, dessa tristeza, eu convido você que em nome de Jesus, você venha urgente para a igreja. Nós temos muitos cultos que nós falamos de cura, de libertação, mas na sexta-feira é o dia especial que eu imponho as mãos sobre aqueles que estão doentes. Você sente que é uma opressão, uma coisa que está impedindo você até mesmo de viver os teus dias, você não consegue nem trabalhar mais. Venha para a igreja. Rua Silveira Martins, 44, bem no centro de Pato Branco. Sexta-feira, traga o pão e a água, e eu vou abençoar. E se você já pegou e entendeu o propósito, no domingo eu entrego para você o pão e a água no culto, para você beber da água e comer do pão ali mesmo no culto, como também naquela cerimônia da ceia, para que você então possa ter todas as enfermidades retiradas do meio da sua casa, do seu corpo, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu colocar, eu até não comentei com vocês, nós estamos nas redes sociais. Por esses dias nós tivemos baixas muito grandes nas redes sociais e eu acredito que seja porque talvez nós tenhamos falado pouco ou, acredito eu que o inimigo está tentando aí atrapalhar a sua fé de divulgar, de acompanhar nas redes sociais.
por esses dias também tenho falado que nosso sinal, né, agora estabelecido, bem tranquilo. Eu acredito que se você puder agora, até inclusive, tanto na rede social, IGD Pato Branco, Facebook, ou então também na página do pastor PR Jefferson Mendes, ou até mesmo no Instagram. Nós temos o Instagram também ali, o Instagram da igreja, também IGD Pato Branco. Você pode nos comunicar, avisar pra gente, ó, pastor, eu estou aqui em Marmeleiro, por exemplo, né, aqui próximo de Beltrão. Estou em Mariópolis, estou em Vitorino, Palmas, Clevelândia, Bom Sucesso, Renascença, São Lourenço, Santa Catarina. Temos amigos que sempre nos acompanham de São Lourenço. Todos os amigos da região vizinha, Coronel Vivida, Itapejara, Chopinzinho, Mangueirinha, Palmas. Toda essa região sendo abençoada no poder de Deus. Eu espero que vocês nos ajudem, entrando nas redes sociais IGD Pato Branco, vá lá, curta, comenta, deixe o seu joinha e siga-nos na página do Facebook. E também, você que nos acompanha pelo YouTube no canal, inscreva-se, marque as notificações, deixe sempre o seu joinha, clique, compartilhe com quantas pessoas você puder, em nome de Jesus. Peço também agora pelo WhatsApp 41 DDD 996822381, envie para nós sua mensagem, seu pedido de oração. Hoje, ao final da programação, eu quero orar por todas as pessoas. E hoje eu quero orar especialmente por pessoas que, infelizmente, Satanás conseguiu engodar o coração dessa pessoa e ela acabou se desviando, saindo do caminho do Senhor. Pois hoje, nas palavras de Jesus, nós vamos aprender sobre este tema. E eu quero que você esteja comigo. No final do programa, nós vamos fazer essa oração para que Deus perdoe você abra seu coração e você possa voltar ao aprisco das ovelhas de Jesus, tá bom? WhatsApp 41996822381. Se você é essa pessoa que está, talvez, pastor, eu desviei do caminho do Senhor, envie sua mensagem, faça seu pedido, demonstre a sua fé e no final dessa programação você vai receber a oração da fé, vai receber a oração e Deus vai ouvir o nosso clamor e vai restaurar sua morada na presença dele novamente, tá bom? Na tela eu quero que você veja as contas da igreja, gente. Já estamos no dia 14, praticamente metade do mês de setembro. E eu vou dizer para você que está bem difícil esse mês, iniciou com bastante dificuldade. Sempre que tem feriados, muitas pessoas acabam deixando de cumprir seus propósitos com Deus. Na tela para você estão as contas da igreja, que você pode utilizar agora. Você pode pegar o seu smartphone, você que acompanha pela TV, você pode pegar agora, tirar uma foto da televisão, você pode pegar rapidamente, marcar, anotar a conta, anote a conta a qual você talvez tenha conta no Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Você pode utilizar, marcando a conta exatamente a que você precisa, e aí então depois, no momento oportuno ou agora mesmo, você pode fazer a transferência. Pastor, que valor que eu posso fazer? O valor que você sentir de Deus. Deus tocou seu coração e entendeu que esse propósito, esse programa é um programa sério, que tem a vontade real e também o desejo de abençoar pessoas. Você compreendeu isso? Então, nos ajude fazendo a sua oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração, com R$10, com 20, 50, 100, com 1.000, com 10 mil, 100 mil. As pessoas que sentem no coração, façam essa obra e com certeza Deus vai honrar você e a sua fé em nome de Jesus. Também tem o QR Code, né? O QR Code, que é a chave, nada mais é que a chave Pix do acões@iigd.com.br. Você fazendo a sua doação, logo após você fazer a doação, você envia para a gente o comprovante que você fez ali a transferência ou então você realizou o Pix. O WhatsApp para você enviar o comprovante é 41 996822381. Pedido que eu faço para você, tá? Muitas pessoas, eu estou tornando a falar porque é algo que infelizmente tem acontecido corriqueiramente. Muitas pessoas têm feito assim. Quando você fizer a sua doação, não esqueça de enviar o comprovante.
Quando você não envia o comprovante, abençoa a igreja, entra na conta da igreja, mas o pastor não consegue fazer que essa entrada seja aqui pela igreja de Pato Branco, seja aqui pelo trabalho que conduzimos aqui pela TV Nova Conexão. Então ajude, envie para o pastor, não se esqueça de enviar o comprovante. Fez hoje, já faça já e envie para nós o comprovante em nome de Jesus, tá bom? Na oportunidade que você enviar o comprovante, já envie o seu endereço. E aí então nós enviaremos para você o livro das bênçãos da primavera, dia 23 agora de setembro, começa a primavera. Então você vai receber esse livro, é um livro devocional do missionário R.R. Soares, é um livro, uma capa muito bonita, ele tem uma leitura diária, um versículo, um entendimento, né, que o missionário deixa para nós ali e uma oração todos os dias. É um livro para você ter na cabeceira da sua cama, é um livro para você ter no seu, fazer um devocional, você que gosta de fazer o devocional logo cedo, ou então à noite antes de dormir, ou até mesmo na hora do almoço, porque não na hora do almoço, a hora que você almoçou, senta um pouquinho para fazer uma leitura, sempre com certeza neste livro, como todas as estações, o pastor fala para você, o missionário, sempre homem de Deus, descrevendo essas mensagens para edificar a sua igreja. O pastor vai levar até você este livro como um presente de muito obrigado pelo seu amor e sua dedicação às coisas de Deus, tá bom? Agora, gente, eu volto a falar, nós estaremos amanhã 9, 14 e 19h30 aqui em Pato Branco. Eu estarei abençoando o pão e a água, você trazendo aqui na igreja. Traga o pão e a água e eu irei também abençoar. Na mesma fé também, pode pôr em tela cheia aqui a imagem e você vai só trocando o endereço para mim, por favor. Amanhã também nós teremos a igreja de Francisco Beltrão, também a bênção do pão e da água. Lá na nossa igreja de Francisco Beltrão, pode deixar o endereço embaixo ali, que aí as pessoas vão sabendo que é o mesmo propósito, só que lá em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão na rua Porto Alegre, números 1180, no bairro Alvorada. E também em dois vizinhos lá com o pastor Maicon, ali na rua Paraná, número 1133, ao lado do INSS. Nós estaremos abençoando o pão e a água. Faça esse propósito junto conosco aqui na região sudoeste e também pode voltar para mim no domingo em todos os trabalhos aqui do sudoeste. Por exemplo, domingo agora eu estarei em Coronel Vivida. Neste domingo eu farei o culto da manhã às 9 horas da manhã aqui na igreja. Aí o pastor vai lá para nossa igreja, lá a mais nova igreja de Coronel Vivida, às 15 horas. Na rua Brigadeiro Rocha Loures, 156, dia 17, domingo, 17 de setembro, eu estarei na nossa igreja, ali em Coronel Vivida, e eu espero encontrá-los ali. Lembrando que nós vamos ter a ministração da Santa Ceia. Como eu prometi para os irmãos que nós ministraríamos a Santa Ceia, como na semana que passou nós tivemos a Santa Ceia aqui na igreja e na cidade de Palmas, nós então achamos por bem que neste domingo próximo, dia 17, nós venhamos ministrar a Santa Ceia na cidade de Coronel Vivida, onde realizamos ali estes cultos na ACIV, a Associação de Comerciantes e Empresários da cidade de Coronel Vivida, tem nos aberto esta porta para que possamos falar de Jesus, pregar a boa palavra de Deus. Rua Brigadeiro Rocha Loures 156, ali no centro de Coronel Vivida, mas bem pertinho ali do Mercado Floriano. Vem pra graça você também em nome de Jesus, tá bom? Também estaremos no domingo abençoando o pão e a água, tanto em Pato Branco como também em Francisco Beltrão, dois vizinhos, Salto do Lontra, no sábado. Sábado às 19 horas, se não me engano, acho que é isso, né, diretor? Também no sábado, às 19 horas, Rua Pedro Paulo Coelhinho, 415, ao lado da Copel, em Salto do Lontra. Em Santa Lúcia, coloca para nós também o endereço de Santa Lúcia, por gentileza. Rua Clicério Pedro Foleto, 228, domingo às 16 horas, em frente ao Banco Sicredi, bem no centro também de Santa Lúcia. Boa Vista da Aparecida também, no sábado, às 19h30, próximo ao Mercado Popular, Rua Abatie, número 287. Essas são as igrejas que nós temos. Santo Antônio também, Santo Antônio do Sudoeste,
na rua Jesuíno Teodorico de Andrade, também ali na nossa igreja em Santo Antônio do Sudoeste, número 645, esteja com a gente no domingo também. Agora eu até vou pedir para mudar, por favor, muda o GC para domingo 9 horas. A esposa do pastor Carlos, ela está se dedicando e ela vai lá bem cedinho, 9 da manhã, lá na cidade de Santo Antônio. Para vocês, amigos de Santo Antônio, eu tenho pessoas que me assistem. Cadê o meu amigo, irmão Silval, lá da cidade de Santo Antônio? Ele, sua esposa, sua família, seus filhos. Eu abençoo aí com muita fé que Santo Antônio vai ser uma grande igreja aí no sudoeste do estado do Paraná. Obrigado, diretor. Domingo, 9 horas, rua Jesuíno Teodorico de Andrade, número 645, tá bom? Quer mais informações? Quer saber onde fica a igreja? Quer a localização? Quer falar com o pastor? Quer falar com a gente, pedir alguma coisa que você ainda não entendeu? Pastor, eu procurei e não achei? Fale com a gente, WhatsApp 419-9682-2381. Você mora em Pato Branco e conhece pessoas nessas localidades? Chame, avise as pessoas para que elas possam participar e com certeza vai ser uma bênção, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora, gente, o pastor vai preparar a mensagem, vamos começar aqui ouvindo a palavra de Deus, não são palavras de Jesus, e agora você acompanha especialmente aquele momento especial que é o momento da novela da vida real. Eu já volto, já fica com a sua Bíblia aberta, se prepare, deixe o copo com água diante do seu televisor e logo após a palavra, a pregação, o pastor vai então fazer a oração em nome de Jesus, tá bom? Fique ligado, pois eu já volto em nome de Jesus. Bebia cachaça para as festas e fumei muita maconha, droga. A minha vida era para droga. Bebia, fumava. Foi de 18 anos até 48 anos fumando droga. Eu tomava conta dele, ajeitava, dava banho, dava muito trabalho. Era uma vida triste. Eu trabalhava, né? Dirigia ônibus. Mas esse dinheiro era que nem areia. E não conseguia nada. Até as camas ele vendia, estavam uns panos no chão. Ele deitado no chão. Em 2011, as empresas me botou para a rua, tudo, que eu já era um viciado, já estava doente, já ia morrer mesmo. E pedindo a Deus, e orando a Deus, que Deus desse uma vida, que ele não merecia ter aquele, um filho bom. Aí na hora que ninguém me quis mais, que eu fiquei comendo lixo, fiquei sem nada, perdi tudo, saúde, tudo. Eu não falei com ninguém, eu falei com Jesus. Jesus, eu sou drogado, eu sou mau, eu peco todo dia contra o Senhor. Mas se o Senhor tirar esses demônios de dentro de mim, eu vou lhe servir para sempre. E nesse momento, na mesma hora, ele me curou. Ele parou de usar droga, parou de beber, parou de tudo, essas coisas ruins. Após 3 dias da oração, Osvaldo encontra a Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando eu fui visitar, que fiquei lá no culto, que o pastor perguntou, quem quer se entregar a Deus? Aí eu dei um grito e um pulo, eu quero, o povo até se assustou. E nesse dia eu me entreguei a Jesus e vim para casa. Foi para a graça de Deus. Deus deu o valor todo que ele precisava. Eu estava assistindo de noite lá em casa, na minha mãe, o R.R. Soares falando sobre o Platocínio. E na hora que ele falou, que eu senti um raio entrando em mim assim, uma coisa bem boa, e já foi me dizendo o valor e eu já fui sendo patrocinador e pedindo uma porta de emprego. Aí ele abriu uma empresa de ônibus de levar aluno. Comecei a trabalhar, me batizei e desse dia para cá, só vitória. Foi a maior alegria que Deus me deu. Nem eu que sou a mãe, nem médico, ninguém. Só Jesus foi que pôde fazer a mudança dele. Em dezembro de 2012, na igreja, Osvaldo conhece Raimunda. Eu já era membro, tinha me batizado em 2009. Aí a gente começou a conversar, namoramos, noivamos em 2014. Em 2015 nós se casamos. Foi um casamento abençoado por Deus. Em 2020, Osvaldo sai da empresa que prestava serviço, investe em um negócio próprio e logo prospera grandemente. Eu sempre orava para Deus para eu trabalhar para mim, para não estar marcando cartão.
Nós ficamos em oração e Deus abriu essa porta maravilhosa. Agora eu sou empresário, que agora eu trabalho para mim mesmo. Consegui um cantor com o caminhão aqui, transporte de mudança. Tem muitos clientes, Jesus já me deu muitos clientes, tem dia que eu não dou vencimento. Vida abençoada de Deus. Nós temos 2 casas de aluguel, graças a Deus, e no interior temos uma, graças a Deus. São 3 casas de aluguel. Tudo que a gente tem vontade, assim, para comprar para casa, ele conseguiu comprar o caminhão dele, um carro para passeio, tudo foi Deus que nos deu. Nada nos falta. Depois que eu conheci Jesus, tudo é alegria, tudo é paz. Graças a Deus. Hoje, ele é um homem feliz e eu também. Deus é maravilhoso. O caminho é Jesus. Com ele, só ele que você pode ser feliz e ter uma vida boa. Tem que vir para Jesus, tem que estar com Jesus. Em tantas situações, o inimigo, o diabo, ele tenta afastar-nos do Senhor, preparando ciladas, com a intenção de que nós nos agrademos daquilo que ele prepara, das armadilhas, para que nós venhamos nos desviar do caminho da santidade de Deus, da presença do Pai. Eu, apesar de todos os dias estar aqui com você, assim como todos aqueles que querem realmente viver piamente na presença de Deus, com uma vida levada às palavras, aos ensinamentos de Jesus, em todos os dias passamos tentações, passamos aflições, passamos batalhas. Só que nós temos que aprender a batalhar pela fé de maneira que nós temos uma convicção tamanha em Cristo Jesus, que nenhuma dos ensinamentos, nenhuma das propostas, melhor dizendo, nenhuma das propostas do inimigo sejam mais fortes do que a presença do Pai, do que a presença do Senhor. Eu falo isso para você porque hoje eu quero falar das palavras de Jesus e eu quero falar da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, muito conhecido, essa parábola. Eu começo a partir do versículo 11. Você pode ler junto comigo também esse texto que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Bom, a proposta, a primeiro momento, do filho mais novo é: Pai, eu já me cansei do Senhor. Apesar de até hoje pela manhã, enquanto eu ouvia o pastor Fernando pregando no Paraná na Graça, ele falava que todos nós cansamos. É natural, somos seres humanos e nós cansamos. Mas o que não pode acontecer é que nós venhamos nos cansar de Deus. Chega então o próprio Cristo contando essa parábola, lembrando que as parábolas de Jesus, elas nos assemelham, às coisas do céu. E ele fala: olha, o pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou um dia que ele disse: olha, eu não quero mais ficar com o Senhor e eu quero a minha parte da fazenda, eu quero a minha parte das herdades que o Senhor possui, pois eu quero ir embora. Eu quero conhecer a vida, eu quero conhecer como é lá fora. Eu vou dizer para você que os atrativos, você que anda com Jesus, você que já é de Jesus, os atrativos lá fora, na verdade, são muitos. E estes atrativos, por sua vez, se você não tiver um cuidado, de verificar e examinar as Escrituras, com certeza os atrativos lá de fora serão mais emocionantes, serão mais prazerosos, O próprio Cristo disse que quem quisesse viver para Cristo deveria morrer para o mundo. Deveria abandonar as práticas deste mundo. Embora você saiba que a Bíblia nos ensina que a casa dele é chamada a casa de oração. Casa onde nós ouvimos a palavra, onde ouvimos o recado de Deus,
onde nos curvamos, onde oramos, onde aplicamos o nosso coração em conhecer a Cristo. É a casa de oração que o Senhor nos ensinou. Porém, infelizmente, existem muitas dessas casas que deveriam ser casa de oração, que elas só promovem atrativos. Elas só promovem coisas que elas chamam a atenção das pessoas. E nós não fomos chamados com a intenção de chamar a atenção a atrativos mundanos. Por exemplo, algumas pessoas, eu já vi também, inclusive nas redes sociais, né? Hoje já não utilizo pessoalmente redes sociais, né? A igreja tem as redes sociais da igreja, eu mesmo não utilizo, mas eu já vi, por exemplo, encartes, né? Convites, assim, postagens dizendo, né? Vem novinha. E isso uma postagem de uma igreja. Uma postagem que poderia com certeza dizer que era um baile funk. Uma postagem com dizeres de como se fosse uma boate. Mas não, estava escrito ali, igreja tal. Aí eu pergunto para você, os atrativos estavam outrora lá fora, longe da igreja, longe das coisas da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão usando a palavra, inclusive o ambiente da igreja, para promover os atrativos lá de fora, onde lá estão as pessoas que não querem saber de Jesus. Ela vai para o bar, ela vai para a balada. A pessoa que não quer Jesus, ela vive naquela vida. Agora, embora nós estejamos lendo esse texto, sabendo que o filho está procurando os atrativos lá fora, pensando nos dias atuais, nós vemos que, infelizmente, os atrativos estão começando a ser aplicados até mesmo dentro das igrejas. Então, imagine no seu coração que você, nos dias atuais, você vai encontrar todo tipo de ambiente, inclusive pensando em igreja. Que eu até uso uma expressão, né? Não vou nem falar para você não se sentir machucado, mas é um local que eu digo para você que Deus ali, ele não se manifesta com o seu poder, porque as pessoas, elas estão buscando os atrativos do mundo. Ela só não está fazendo como o filho pródigo saindo de casa, mas ela traz o mundo para dentro da igreja. Então você vai ver essas coisas acontecendo. Elas estão procurando encher o coração dos atrativos do mundo, tentando colocar um ambiente, né? Trazer o ambiente lá de fora para dentro da igreja, para ver se as pessoas deixam de procurar lá fora e começam a procurar na igreja. Mas pastor, isso é uma coisa boa? Os jovens vão ficar na igreja, as pessoas vão querer ficar na igreja, mas aí eu digo para você, que diferença a igreja tem do mundo? Que diferença há? Sendo que o pai disse, olha filho, você quer a sua parte? Eu lhe dou. Eu deixo muito claro quando falo sobre essa parábola, e quando tenho a oportunidade de falar sobre ela, eu deixo claro, o pai, ele não proíbe você de fazer nada. Dia desse, me perguntaram, assim, vez ou outra alguém me pergunta, pastor, na igreja do senhor pode isso? Na igreja do senhor pode aquilo? Na igreja de vocês pode aquilo? Pastor, pode fazer assim na sua igreja? Eu disse assim, você pode fazer tudo isso que você está falando. Na igreja, fora, onde você quiser. Você faz o que você quer. Ninguém é proibido de fazer nada. Ninguém. Você tem liberdade, estando ou não na igreja. A diferença é quem quer agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus vai fazer diferente. A Bíblia fala em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você fala, pastor, eu sou uma pessoa de fé, então estou agradando a Deus. A pessoa de fé, ela só pode dizer que tem fé se ela aprendeu pela palavra. Como diz Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você vai crescendo, você vai melhorando os seus caminhos ao passar do tempo, de fé em fé, e você vai começando a compreender as coisas de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, havia-se até algumas ondas, né, de alguns tipos de práticas, por exemplo, quando acontece em junho aquelas festas, você vai procurar, por exemplo, por que começou tal festa. Você vai ver
Você vai ver que aquela festa começou com uma festa pagã, para adorar uma pessoa, para adorar um ser humano e outras coisas mais. Você vê, por exemplo, no Brasil, conhecido como o país do carnaval, o país da festa. Você vê quantas igrejas fazendo o carnaval gospel. Em outros momentos você via falar que as igrejas retiravam os jovens para um campo, né, faziam um retiro, né, de jovens, retiro da igreja, para que esse dia a gente nem sequer pensasse que ele existisse. Só que não. Infelizmente estão trazendo isso para dentro. Ao invés de procurar lá fora, você está vendo igrejas promovendo isso. Agora, embora saibamos disso, o pai, quando o filho pede eu quero a minha parte, ele fala, filho, eu não vou negar. Tudo que você quer fazer, é direito seu. Só que as consequências também são suas. Aí diz o versículo de número 14, e havendo ele gastado, ou seja, tudo que você tem hoje, eu até quero dizer porque tudo que o pai está lhe dando, quando eu falo pai agora, vamos pensar no nosso Senhor. Ele está falando de um pai que tem 2 filhos. Mas toda a fé, toda a palavra, toda a saúde, todos os ensinamentos, chega uma hora que vai gastar. Porque você vai vivendo com Deus, você vai adquirindo fé, você vai ficando reforçado espiritualmente. Só que à medida que você vai se afastando, vivendo dissolutamente, vivendo sem pensar nas palavras de Deus, sem você valorizar as coisas de Deus, chega uma hora que tudo aquilo que você ganhou vai se gastando. O tempo vai deteriorando esta fé, vai deteriorando tudo que você conquistou durante muito tempo, aprendendo, se perde quando você decide, eu vou conhecer o mundo. Eu já tive essa tristeza dentro da igreja, como um pastor, como sempre digo, eu atendo todo tipo de pessoas. Eu já atendi jovens que tinham um ministério lindo, de louvor, ministério, né, de um obreiro, até de um pastor, que o pecado, os desejos imorais lá do mundo chamaram a atenção e eles disseram, olha, eu vou, mas eu volto. Quantos foram e não voltaram? Quantos disseram que buscariam a Deus depois que estivessem mais velhos e não buscaram porque elas foram levadas totalmente, acabou tudo que tinha de Deus. Acabou o temor, acabou a fé, acabou até as lembranças, a pessoa nem se lembra mais das orações que fazia na igreja, que ia com os pais buscar a Deus, porque a Bíblia fala, e gastou tudo, e houve naquela terra uma grande fome. Há também uma passagem na palavra que diz que havia um tempo que não havia visão manifesta nos tempos de Samuel. Não havia palavras, direcionamentos de Deus. Então toda palavra que Deus desse a um profeta era como se fosse uma pedra preciosa, de muito valor. Existem pessoas que ela tem algo de tanto valor, mas ela não reconhece. Ela não entende que isso é tão poderoso para ela se manter firme. Só que está descrito, houve fome na terra e ele então começou a padecer necessidades. Quantas pessoas estão hoje doentes, pessoas que estão, infelizmente, né, perderam um casamento, perderam filhos. Quando eu falo perderam filhos, é na intenção de que a tua família acabou. Tua família acabou. Você está destruído aí porque você foi procurar, minha mãe dizia, sarna para se coçar. Você foi procurar sarna para se coçar. Você foi fazer o que não devia ter feito. Você sabia que o diabo estava te enlaçando, mas você preferiu falar, não, eu vou conhecer o mundo, eu acho que lá fora vai dar certo e vai dar tudo bem. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Eu não quero que ninguém me interprete mal, não acho que isso seja uma coisa talvez certa até o pensamento, mas tem pessoas, por exemplo, que elas hoje têm 4, 5, 6 filhos, que tão jovem, né, não tem nem 30 anos, já está cheio de filhos, não que isso seja, filhos são bênção, né? Filhos são bênção, desde que você reconheça a palavra, que você ensine seus filhos, que você, minha mãe dizia, onde come um, come 2. Comida não falta para quem trabalha, para quem se esforça, mas seus filhos estão jogados.
um para um lado, para o outro. O mundo está ensinando. E sem falar das práticas que você está fazendo, ensinando seus filhos a um caminho errado. Então veja que muitas pessoas estão vivendo de uma maneira tão dissoluta, que ela chega final de semana, trabalha a semana inteira, eu só trabalho para filho, eu só trabalho para fazer as coisas em casa, eu vou curtir a vida, sai para a balada e volta com mais um filho no ventre. É triste falar assim, mas são muitas pessoas que estão assim. Outro caso, né? Pastor, sair, eu vou curtir a vida, vai, sai, engravida uma mulher, ou sai, volta doente com uma AIDS, né? Com uma doença da qual pode até realmente tirar a vida dessa pessoa, acabar com a saúde, hepatite. A pessoa não precisava estar assim, só que viver dissolutamente parece ser agradável. Embora tudo isso que eu estou falando para você seja algo que você conheça muito bem, você entende do que eu estou falando, você sabe exatamente cada palavra que digo. Agora, o que me preocupa é pensar que dentro da casa de Deus, algumas pessoas estão achando que é um oba-oba, que fazem o que querem, que tomam a decisão que querem, que tomam um posicionamento e ainda abrem a Bíblia. Não, a Bíblia fala assim, porque temos que amar, porque nós temos que fazer de tudo para ganhar alguns. Você não viu? Algum tempo atrás, eu vou falar por uma linguagem alta, você vê, por exemplo, nas escolas de samba, igreja, vou falar de novo, uma igreja, que eu acho que, né, formando uma escola de samba. Vamos para Sapucaí, ó, dedinho, ó, né? Vamos para Sapucaí. Aí eu imagino o Senhor no céu assim, ó. Sabe aquela mãozinha do WhatsApp, assim, ó, né? Meu Deus do céu, o que esses meus filhos estão fazendo? Não sei se você vai lembrar, mas em Êxodo a Bíblia fala que quando Moisés subiu ao monte, ele passou 40 dias. E nos 40 dias que ele está no monte, a Bíblia fala que Deus fala assim: Moisés, desce correndo, mas corre, vai rolando aqui essa descida desse monte, porque lá embaixo o povo está pecando contra mim. Aí Moisés desce. Quando Moisés chega ao pé do monte, ele vê todos aqueles milhões de israelitas que saíram do Egito, todos pelados, adorando uma imagem de ouro. Quando a gente se afasta de Deus, da verdadeira fé, da verdadeira palavra, quando você se afasta do Senhor, a gente começa a cometer loucuras. Foi 40 dias para que toda uma igreja se perdesse, quando estavam sem direção. Então, uma igreja não pode ficar sem palavra, sem direção de Deus, porque senão os jovens se perdem, os idosos se perdem, as crianças se perdem, né? Nós temos ministérios na Igreja da Graça, que o missionário deu esse título, né? Criança que vence, mulher que vence, homem que vence, né? Tudo que vence, mas se não tiver palavra, se não tiver ensinamento, serão todos derrotados, serão perdedores, porque quem é enlaçado pelo mundo só perde. Quem é engodado pelos prazeres desse mundo e cai nesse desejo promíscuo, está perdido. Por isso que o filho pródigo, ele gasta tudo. Ele começa a ter fome. Ele começa a sentir vontade de novamente estar com o pai. Sabe aquela pessoa que ela deu aquele desvio? Ela tem vontade de voltar. Ela tem vontade. Ela tem um desejo de voltar. Só que ela não volta porque ela tem vergonha, tem medo do que vão falar. E se a igreja de Cristo, ela é de Cristo de verdade, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. A igreja estará de braços abertos para lavar, para tirar a sujeira, para colocar uma boa roupa, para colocar uma sandália, fazer uma festa no céu acontecerá quando um pecador se arrepende. Agora, a festa, não tem que ser a balada gospel. Não tem que, pastor, mas é que os jovens, se não deixarem assim, eles não ficam na igreja. Eu vou dizer para vocês, parece para alguns um pensamento careta, né?
um pensamento antigo, falar, pastor, isso é pensamento antiquado. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. A palavra não mudou, quem está mudando são as pessoas. O Senhor é imutável, ele não muda. Pastor, mas quantas vezes nós vemos que Deus mudou seu parecer? Não foi Deus que mudou, foi a situação. As pessoas mudaram, o propósito das pessoas mudaram, não foi Deus. A sentença de Deus sempre é direta. Agora, por fim, olha o que diz o versículo de número 15. E chegou, até foi-se, e a um dos cidadãos daquela terra a qual ele estava, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada para comer. Essas bolotas, eu vou até dar uma ênfase aqui, ele estava com porcos. Nós sabemos que porcos, eles comem qualquer coisa, né? Já tive, por exemplo, com pessoas que criam porcos, o porco, se deixar, ele come até a madeira da cerca que cerca ele no chiqueiro. O porco caiu no chiqueiro, ele come, não interessa o que seja. E uma coisa que as pessoas acabam falando dessas bolotas, que as bolotas eram lavagem. A bolota não era lavagem do porco, a bolota era um tipo de alfarroba, era como se fosse um fruto de uma árvore, tá? Mas ele desejava, ele via os porcos comendo as alfarrobas, mas ele olhando e não podia nem sequer comer as bolotas que os porcos comiam. Ele desejava, mas não podia comer. Quando uma pessoa cai em si, ela começa a perceber o que ela está perdendo. Está perdendo a comunhão, está perdendo a alegria, está perdendo a festa da salvação, está perdendo o principal. Qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é quando a gente usa essa expressão, o melhor da festa, o que é? O melhor da festa é a salvação. O melhor da vida não é o meio, nem o começo, o melhor da vida é o fim. O Paulo disse que se ele morrer, o melhor é lucro. Para ele é lucro morrer. Quem é de Jesus, morrer é lucro. E a própria palavra também fala, o fim das coisas são melhor do que o começo delas. Só que tem pessoas que no meio do caminho, elas parecem se perderem. Por isso agora, olha o que o filho faz. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele reconhece que os trabalhadores, aquelas pessoas que estão junto do pai, são honradas. Aqueles que estão junto do pai, na mesa deles tem uma fartura tremenda, da qual ele desfrutava. Mas ele mesmo, caindo em si, percebeu, lá na casa de meu pai, até os trabalhadores, os servos mais simples comem bem. E eu hoje nem comida boa eu tenho. Aliás, eu não tenho comida nenhuma, porque nem a alfarroba que comia o porco ele podia comer. Então, nós conseguimos compreender algumas coisas e notar que o mundo, ele parece desejável, agradável, parece trazer o entretenimento que vai me ajudar a afastar de mim a ansiedade, a afastar de mim a tristeza, a falsa ilusão que algumas pessoas têm de que se ela estiver no mundo, ela vai ter uma alegria no seu coração. Se ela estiver com as amizades na roda de bebida, na roda de drogas, ela vai ter alegria, vai esquecer dos problemas, né? Vai estar lá, né, cantando, eu vou beber para esquecer meus problemas. Esquece hoje, amanhã o problema é duplicado. Briga, bate, arruma confusão. Tudo porque esqueceu de Deus. Mas quando ela cai em si, quão bom é que as pessoas caiam em si. Que elas consigam ter tempo de enxergar e fazer escolha entre o que é ruim e o que é bom. Mas há muitas pessoas que elas já não conseguem nem sequer ter um senso do que é certo ou do que é errado. Aí diz a palavra, levantar-me-ei, quer dizer, quando você caiu, quem tem que se levantar é você. Não espere que Deus vá lá buscar você. Não espere isso.
A parábola conta, levantar-me-ei e irei, ou seja, é uma postura de quem desviou, de quem se perdeu. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Assim ele começa a pensar, olha, ele começa já a conjecturar. A hora que eu encontrar o pai, a hora que eu voltar a orar, a hora que eu voltar a falar com o pai, eu vou falar isso aqui, ó. Pai, eu pequei contra o céu e eu pequei perante ti. Então ele começa a entender, olha, eu preciso voltar. E quando eu voltar, eu vou falar para o pai, eu errei e eu quero o perdão de tudo que eu fiz. Eu errei diante do Senhor. Ele fala mais, e levanta, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, e seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Amado irmão, amada irmã, não pense que Deus vai lá buscar e tirar você desse mundo se você não desejar sair dele. O Senhor só vai lhe dar a você novamente o prazer de voltar à vida. Eu não vou mais, eu acho que aqui já é o suficiente, aí fala o versículo de número 21, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, ou seja, ele prometeu e fez, mas o pai disse aos servos, trazeis depressa o melhor roupa, vestilho, ponde um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado, matai e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, o que nós reconhecemos aqui? Primeiro, eu tenho que cair em si, voltar até o Pai. Quando eu me volto a Deus, eu tenho que ter palavras verdadeiras. Senhor, eu sabia que estava errado, eu sabia que pequei contra ti, mas eu estou aqui arrependido. O Pai lhe abraça, lhe perdoa, e aí então ele começa a colocar, ele vai aos poucos tratando você, vai tirando de você os vícios, os desejos das amizades, das companhias, das práticas, vai sendo arrancada. Só que é aos poucos. O pai fala, põe uma roupa, põe uma sandália, põe um anel, anel simbolizando a aliança. Agora vamos preparar uma festa, vamos preparar tudo porque este meu filho estava morto. Então essa parábola nos ensina que aquele que se afasta perante Deus é como se estivesse morto. É como se ele tivesse, não tivesse mais a existência dele. Agora, digo para você, você não foi tão longe a ponto de que não possa voltar. Você não está. Se você está vivo, você está vivo, meu irmão? Você está viva? Você está conseguindo respirar? Você pode me ouvir? Então, há tempo para você. Não esteja enganado, nem se enganando, achando que as coisas vão melhorar, se você não se arrepender. Volte para Jesus. Ah, pastor, eu lembro aquele tempo que eu ia para a igreja, adorava a Deus e fazia tanta coisa bonita, evangelizava, orava, clamava, passava dias jejuando, buscando a Deus. Ah, pastor, eu estou num lugar hoje que eu não sinto mais a presença de Deus, eu não oro mais. Pastor, aqui inclusive onde eu estou, as pessoas dizem que nem tem cura, cura não existe, o Espírito Santo não existe, onde a palavra de Deus não é ministrada. Existe tudo que é tipo de coisa que é feita como qualquer um poderia fazer, mas a igreja de Cristo não tem sido igreja de Cristo. Volte-se para Jesus, volte-se para a palavra. Você que saiu procurando aí um caminho para poder agradar o seu coração, o próprio Cristo disse, não agrade a si mesmo. Tenha cuidado. Se você enxergou a sua vida nesta mensagem, se você se enxergou e entendeu o que é de Deus, volte, pois o Pai está de braços abertos para receber você e perdoar quando você se arrepender de todo seu coração. E eu quero orar por você que se desviou, que se perdeu e quer realmente voltar. Pegue seu copo com água, eu vou orar por quem está doente, por quem está enfermo também. Mas eu começo a oração orando por você que se perdeu, para que Deus possa agora fazer uma obra no seu coração e você tenha o prazer de voltar para Jesus. Amém? Oremos? Pai, em nome de Jesus eu me apresento a Ti. Eu peço a Deus que o Senhor venha de encontro com os corações, com as pessoas que estão agora nos ouvindo. Pessoas que estão pela TV, milhares de pessoas pela TV,
Meu Deus, pessoas que nos acompanham de modo ao vivo ou que nos acompanharão nas redes sociais em algum momento desse dia ou dos próximos dias. Há muitos, ó Deus, que se desviaram. Muitos que desceram as águas. Muitos, ó Deus, que aproximaram-se do Senhor Jesus, que colocaram sua vida diante de Deus, mas o diabo as enganou, engodando seu coração com os desejos de pecados imorais. E essa pessoa se perdeu, se deixou levar, ó Deus, pelos pecados, se deixou levar, ó Deus, pelo desejo de estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso eu peço, Pai, toca o coração dessa pessoa, que ela sinta, ó Deus, alegria novamente de estar na Tua casa, de adorar Teu nome, de estar em Tua presença maravilhosa. Traga essa pessoa para perto. Se ela se sente abatida, abatido, se ela se sente excluída, Pai, que esse sentimento do inferno seja tirado do coração dela e ela tenha prazer de voltar para o aprisco, voltar a ser pastoreada, uma boa ovelha, ela quer ser pastoreada. Jesus, ajude esta pessoa. Oro também, ó Deus, por quem está em casa, doente, enfermo, pessoas que estão passando por procedimentos cirúrgicos, pessoas que estão passando por radioterapia, quimioterapia. Jesus, toca no corpo desta pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Esta pessoa que está passando, ó Deus, por crises renais, essa pessoa que está com crise de asma. Meu Deus, entra agora, Jesus, e quebra toda a força do mal. Coloque nestas águas, ó Deus, o Teu poder, que vai tirar, ó Deus, toda a força do mal, que vai arrancar, ó Deus, tudo aquilo que não presta. Meu Deus, que esta pessoa, ao beber desta água, ela seja curada, ela seja livre. Meu Deus, que essa ferida, que essa doença que saiu, meu Pai, quando essa pessoa beber desta água, quando ela lavar o local com esta água, ela seja curada. Eu digo câncer, retroceda, mioma, nódulo, cisto, quisto. Eu digo volte, retroceda, saia deste corpo em nome de Jesus. Pai, eu te peço que todos que beberem destas águas com fé sejam livres de suas enfermidades, em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio. Beba comigo desta água, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Testemunhe. Quer ajuda? Você quer ajuda? Você quer sair da vida errada? Ajude a você mesmo, entrando em contato com a gente, 41 99682 2381. Com certeza o Senhor quer você de volta, ou se você nunca esteve com Ele, Ele quer você com Ele. Basta você procurar ajuda, arrepender-se e Deus vai lhe abrir para você um bom tesouro e lhe abençoar em nome de Jesus, tá bom? Meus amigos, amanhã eu espero você, 9, 14, 19 e 30, lembrando que nesses 3 cultos eu estarei abençoando o pão e a água. Traga, você traz o pão e a água para que o pastor possa consagrar, e domingo o pastor entrega para você o pão e a água. Nesta sexta-feira, amanhã, 9, 14, 19 e 30, eu estarei consagrando o pão e a água que você trouxer, para que Deus tire todas as enfermidades do meio da sua casa, de você e todos aqueles que você ama, tá bom? Meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus seja abundante, que após essa pregação, após esse programa, você possa estar melhor. Precisando, fale conosco. Não se esqueça, sempre compartilhe essas mensagens para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau!